Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo na revista Lições Bíblicas, terceiro trimestre da classe adultos da CPAD. O tema geral dessa revista é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. E aí, o que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição, que é o nosso plano de estudo com infográfico, está tudo nesse slide. Você pode pausá-lo e lê-lo. E uma informação importante também é em relação à compreensão do PowerPoint, que ela é bem maior ao se assistir a essa apresentação inteira, porque o PowerPoint é sempre uma combinação dos slides com a fala de alguém, assim a compreensão se torna melhor. E se você gostar da apresentação desse plano de estudo, você pode dar o seu like para que o YouTube ranqueie melhor essa web aula, essa videoaula, e outras pessoas tenham acesso a ela pelo oferecimento que o YouTube faz, podendo receber também gratuitamente esse material que nós enviamos pelo WhatsApp, ok? Tendo dito isso, a gente passa para os objetivos específicos da lição, que são, primeiro, destacar as fontes de recursos da igreja local, depois, explicar a base bíblica para os dízimos e as ofertas, e terceiro, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. E aí a gente tem, então, o texto áureo, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. E a verdade prática diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Tendo dito isso, a gente passa para a leitura bíblica em classe, em Malaquias mesmo, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Aqui você tem esse texto. Eu não fiz nenhum destaque em particular, porque ele todo é importante para essa aula. E você tem também a leitura diária, que é feita durante a semana, mas você pode fazer no estudo de uma única vez, tendo uma abordagem mais abrangente sobre os assuntos que estão relacionados à questão do dízimo e das ofertas. E se você é professor, pode de repente distribuir 6 post-its em sala de aula já no início, para que os alunos possam fazer essa leitura de forma sequencial já no início da aula, acompanhando a leitura bíblica em classe, ok? Tendo dito isso, a gente passa então para a introdução da lição. O meu destaque em amarelo, que eu julgo que seja a parte mais importante, diz o seguinte: os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. E aí eu sempre faço a união da conclusão no mesmo slide, para que a gente possa ter a dimensão de até onde o comentarista expandirá a ideia geral da lição. E aí a parte em amarelo da conclusão diz: entregar o dízimo e a oferta não é obrigação, mas privilégio. Então a combinação do texto em amarelo na introdução com o texto em amarelo na conclusão nos dá uma ideia de até onde o comentarista vai expandir o seu raciocínio. E a gente entende então que ele vai reforçar que o dízimo e a oferta pertencem a Deus, então a gente só devolve aquilo que é de Deus. E tendo essa consciência, a gente já não faz isso então por obrigação, como diz a conclusão, mas sim como privilégio. Aí fica muito mais fácil entregar o dízimo e oferecer as ofertas, ok? A gente passa então agora para o slide que mostra a lição como um todo, ou seja, os tópicos da lição. O primeiro deles vai falar sobre as fontes de recursos da igreja local. O segundo vai falar sobre a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E o terceiro vai falar sobre a mordomia dos dízimos
e das ofertas na igreja local, ok? Então a gente tem fontes e recursos de onde pode ser retirado os valores que vão ser entregues para o dízimo e as ofertas. No segundo tópico a gente tem a base bíblica, ou seja, a fundamentação bíblica, que é sempre o momento em que se gera muita discussão em relação à entrega dos dízimos. Então o comentarista vai apresentar os textos bíblicos que dão vazão e que dão sustentação a essa prática do dízimo e das ofertas. E no terceiro momento, que é o terceiro tópico, é que se entra então na questão da mordomia, que é o entendimento geral da nossa lição, que vai falar sobre a mordomia das coisas que são de Deus, ou seja, a administração daquilo que é de Deus, seja material, seja espiritual, ok? E aí a gente vai trabalhar então no primeiro tópico, dízimos e ofertas, depois o cuidado com os recursos externos e depois outras fontes de recursos. No tópico 2 a gente vai ter os dízimos no Antigo Testamento, depois o dízimo no Novo Testamento e, por último, as ofertas nas Escrituras. E aí no terceiro tópico a gente tem como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local, e depois o dízimo dos empresários. Então aqui você tem a estrutura total da lição, tendo isso à sua vista, você então tem um panorama que te dá a condição de acelerar o raciocínio, porque você sabe tudo que vai ser tratado na lição, ou seja, as suas partes mais importantes. E aí, para os professores, então, eu sempre faço aquela sugestão da gestão do tempo em aula, tendo em vista que a gente tem 1h10 mais ou menos do tempo de aula em si. Então fica aí a sugestão de 25 minutos para o primeiro tópico, 25 para o segundo e 20 para o terceiro. Por que essa sugestão? Porque em muitas salas de aulas onde se é ministrada esta lição, muitos professores não conseguem passar do primeiro tópico. Há locais em que não se passa da introdução. Por quê? Porque começa a se colocar, como a gente diria vulgarmente, colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, começa a se falar de um assunto que vai ser tratado no tópico seguinte já no primeiro tópico ou na introdução. Então você perde a chance de distribuir melhor a lição e agradar os alunos que fazem o estudo durante a semana da lição inteira. Então, se você puder dar atenção a essa questão da gestão do tempo, vai melhorar e muito a sua aula, a dinâmica da sua aula, e você vai ter um aproveitamento muito maior, tendo em vista também que não é possível tratar cada um desses assuntos profundamente no tempo que a gente tem, gente. Então a gente tem que tratar um pouco de cada e deixar o caminho para que os alunos possam se aprofundar na lição em suas casas, em seus momentos de oportunidade, de maneira mais abrangente, ok? Fica essa sugestão então para os professores. Tendo dito isso, a gente passa então para o primeiro tópico, onde a gente vai falar sobre dízimos e ofertas, depois o cuidado com os recursos externos e outras fontes de recursos. Isso a gente faz a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui primeiro o texto sobre dízimos e ofertas, a parte que eu selecionei em amarelo é que eu julgo mais importante, que é o texto bíblico em Levíticos 27, do 30 ao 33, gente, que na minha opinião é mais importante do que o texto de Malaquias, porque é um texto anterior, ok? E aí a gente tem também em Mateus 23, 23, 2 Coríntios 8, 8 ao 15, e a parte amarela diz o seguinte: não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Então, o que eu tenho a dizer a esse respeito é que nesse ponto em específico você não precisa se preocupar em avançar na lição. Por quê? Porque aqui é só o momento de fundamentar, ou seja, a legitimidade da entrega, do dízimo, ou seja, dessa instituição do dízimo e das ofertas. Então, esse é o momento de apontar o referencial bíblico que sustenta a legitimidade do dízimo ou dos dízimos e das ofertas. Apenas isso. E aí, você vai ter a oportunidade no momento seguinte de discorrer sobre a ação de entregar o dízimo e as ofertas, ok? Isso será feito mais à frente. Então, aqui não é o momento de falar sobre a ação de entrega, e sim de se concentrar nos textos bíblicos que fundamentam essa instituição do dízimo
e das ofertas, ok? A gente passa então para o segundo momento, que vai falar sobre o cuidado com recursos externos. E aí a gente tem o texto, a parte que eu destaquei amarelo, diz o seguinte: os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. E aí eu coloquei o ponto 3 junto porque tem o mesmo sentido, fala sobre a igreja ter algum centro social, alguma coisa nesse sentido. É necessário cumprir as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal, ok? Então, aqui talvez o comentarista tenha em mente os últimos acontecimentos que têm surgido no nosso país, mostrado pela Operação Lava Jato, né? De algumas instituições religiosas, igrejas, por exemplo, receberem dinheiro de corruptos para fazer reforma, ou mesmo passar dinheiro pelo tesouro da igreja, dinheiro que vem de corrupção, para dar um aspecto de dinheiro limpo. Infelizmente, isso tem acontecido. Não cabe nós aqui discorrer sobre isso, porque é um problema que a liderança da igreja tem responsabilidade para lidar com ele, ok? O nosso papel aqui como professores e alunos da escola dominical é primeiro nos conscientizar a nós mesmos, que nós precisamos lidar de maneira legítima com as coisas de Deus, com cuidado, com cautela, ok? E aí deixar esse recado para quem está na liderança também, que tem uma responsabilidade muito maior para não se envolver com aquilo que não é permissão de Deus para as nossas vidas. Por isso, você tem que notar que esses dois pontos desse tópico, então, eles reforçam o que todos nós já sabemos, que separação, austeridade e cautela com aquilo que é de Deus. Apenas isso. Aí a gente passa, então, para o final desse primeiro tópico, que é vamos dizer assim, um tópico técnico, né? Mostrando a relação que a gente tem com o dízimo no sentido de onde ele começou, a sua origem, e daquilo que pode ser utilizado para dízimo e oferta, e aquilo que não pode. Então a gente finaliza esse tópico, vai para o segundo, de maneira enxuta e objetiva, para falar sobre os dízimos no Antigo Testamento, o dízimo no Novo Testamento e as ofertas ao longo de toda a Escritura, e a gente passa a fazer isso a partir do próximo slide. Aí a gente tem primeiro os dízimos no Antigo Testamento, que você tem uma introdução ao tópico que ele vai falar o seguinte: a origem do dízimo é anterior à lei, ou seja, a lei de Moisés, ok? E que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. E aí sim ele traz uma explicação mais abrangente no ponto 1.1, que é a origem do dízimo, falando do patriarca Abraão, né, do dízimo que ele deu de tudo ao sacerdote Melquisedeque. É ali que começa, pelo menos no texto bíblico, né, mostrado no texto bíblico, a prática do dízimo. Então Abraão é o primeiro a entregar dentro desse formato. E aí eu trouxe também o ponto 1.2, o dízimo é do Senhor. E a parte que eu selecionei foi o próprio texto bíblico que diz: tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Ou seja, o que a gente dá para o Senhor, na verdade, já é dele. 1 Coríntios 29:14. E o terceiro momento desse ponto, né, o 1.3, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Parte em amarelo, o objetivo é sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Então, o que se destaca aqui nesse ponto é o propósito dele, ou seja, é deixar muito claro em relação ao dízimo a sua origem, ou seja, começou com Abraão, a sua posse, ou seja, pertence a Deus, e a sua finalidade, ou seja, para sustento da classe sacerdotal e da assistência social com os órfãos e as viúvas, não havendo necessidade de se prolongar o assunto além disso para esse momento, ok? A gente passa então para o momento seguinte, o dízimo no Novo Testamento. Aí também tem uma pequena introdução ao tópico que vai falar sobre aquela questão de Jesus repreendendo os fariseus, né? E aí a parte que eu coloquei em amarelo aqui, Mateus 23:23, que diz: aqui o Senhor denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo. Ou seja, eles deveriam entregar o dízimo sim, mas fazer as outras coisas também. E aí o ponto
2.1 vai falar: o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. E a parte que eu destaquei em amarelo, o princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento, ou seja, tinha no Velho Testamento para os sacerdotes e agora é para os ministros, ou seja, ou todos aqueles que estão envolvidos diretamente, integralmente na obra do Senhor. Esse dízimo deve sustentar esse ministério. E depois, o ponto 2.2, o dízimo é necessário para assistência social. A parte em amarelo, a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Isso é feito com o recurso dos dízimos. Então, para esse ponto, o ponto 2, o que fica caracterizado é que ele apresenta a nova finalidade do dízimo. Ou seja, antes era entregue para sustentar o sacerdócio e a assistência das viúvas e dos órfãos, permanece viúvas e órfãos, mas agora é utilizado também para o ministério, ou seja, aqueles que estão envolvidos na propagação do evangelho e no ensino bíblico, ok? Então, isso é o que fica caracterizado nesse ponto 2 do tópico 2. Só isso, não havendo necessidade de se esticar esse assunto, a não ser que você queira falar um pouco mais sobre a questão da assistência social, que em muitas igrejas é feito bem meia boca, vamos dizer assim, né? É, poderia haver um envolvimento muito maior, não só da igreja local, né, para quem frequenta a igreja local, como extensiva às pessoas pobres da comunidade, né, porque é o trabalho de diaconia da igreja, é servir a comunidade também naquilo que for possível, ok? Então fica aí para vocês discutirem esse assunto que é muito interessante. E a gente passa então para o terceiro momento, que é a oferta nas escrituras, ou seja, a base bíblica que mostra que a oferta era feita em várias circunstâncias ao longo do ensino bíblico nas escrituras. Aqui o comentarista colocou duas referências bíblicas, eu selecionei em amarelo, em 2 Coríntios 9 e em Filipenses 4, mas eu trouxe um complemento aqui, um texto de auxílio, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: a coleta para a comunidade de Jerusalém. Nos diferentes relatos a respeito da coleta levantada nas comunidades paulinas em favor da comunidade pobre de Jerusalém, encontra-se muito da compreensão paulina, ou seja, de Paulo, sobre a diaconia. E aqui eu abro uma aspa, que na minha opinião, uma expressão que caberia muito melhor para esse tema da revista seria diaconia em vez de mordomia, porque a diaconia é uma expressão que aparece muito mais vezes, tá? No Novo Testamento. Se vocês olharem na primeira lição que eu compartilhei com vocês, eu coloquei as referências, que diaconia significa servir. Então é o serviço. A igreja é uma igreja que tem na sua essência a diaconia, porque Jesus começou assim, servindo as pessoas, ajudando e não sendo servido. Então ela é muito significativa essa expressão. E aí, essas referências em amarelo é importante, se vocês puderem lê-las por inteiro, porque são as referências que dão base a essa questão justamente das ofertas. Então, o texto de Romanos 15, depois de 2 Coríntios 8 inteiro, e depois de 2 Coríntios 9 inteiro também, e para fechar Gálatas 2 e 10. Se vocês lerem durante o estudo, vão ter uma compreensão muito mais abrangente sobre essa questão da ajuda de ofertas de todo tipo de natureza para quem necessita. E aí a continuação desse texto diz o seguinte: os textos não só apresentam a significação teológica que a coleta assumiu para Paulo, mas também revelam que havia problemas quanto à unidade dos cristãos nas comunidades do primeiro século e que a diaconia tinha importante papel na transformação desse contexto. Então, muitas vezes a ajuda em dinheiro, ela não faz você ter a sensação de estar próximo das pessoas que estão precisando. Se a gente pode fazer essa ajuda, por exemplo, levando uma cesta básica na casa de algum vizinho da igreja que está passando por dificuldade, você entra no ambiente e você sente a atmosfera. Você sente que ele está passando e aquilo sensibiliza você. E você passa a também experimentar um novo grau de humanidade. E aquilo passa a incorporar a sua vida e ser uma tendência cada vez maior. Então, muito mais do que fazer uma oferta em dinheiro, eu acho que a oferta feita com serviço, com a pintura de uma parede, seja a reforma de uma casa para alguém que está precisando muito,
e o pagamento de uma conta de luz, de água, ou seja, um dia de ação social na igreja, onde tenha profissionais de várias áreas, onde tenha cabeleireiro, onde tenha dentista, e onde tenha gente para ver papelada de INSS, onde tenha gente para conversar, gente, sabe? Poder falar com as pessoas, senta aqui, vamos conversar um pouco, fala sobre você. Isso tudo para mim pertence à dimensão das ofertas. E a gente não pratica isso porque parece que as nossas igrejas se tornaram locais muito fechados, né? Em que a gente às vezes só pensa em culto, culto no sentido de liturgia, né? O culto, é o ensaio, é não sei o que, a reunião, e a essência do evangelho às vezes fica perdida, porque a gente perde a noção de pessoas, a gente assume a noção de administração e perde a noção do relacionamento com pessoas. Então, fica aí essa reflexão para vocês também a partir desse texto, ok? Assim a gente fecha esse segundo tópico, né, falando daquilo que é essencial para que vocês tenham um direcionamento para avançar no estudo de vocês, ok? Entramos então no último tópico para falar sobre como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local, e o dízimo dos empresários, isso a gente faz a partir do próximo slide, tá? Então a gente tem como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Ponto 1.1, com gratidão a Deus. E aí a parte em amarelo para mim define tudo. Deus é o dono de tudo, da terra e dos seus habitantes. E por isso, a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse ponto é que a conscientização conduz ao reconhecimento. O que significa isso? Qualquer pessoa que toma consciência de que Deus é dono de tudo, inclusive da sua própria vida, a pessoa passa a ter a noção de que a nossa vida, então, é apenas um empréstimo. Se ela não é um empréstimo, ela não é minha. E se não é minha, eu não posso pensar de forma egocêntrica, né? Pensar só para mim. Eu preciso usar a minha vida em favor dos outros, ou em favor daquilo que é de Deus. E isso começa pela gratidão, pelo reconhecimento, devolvendo aquilo que Deus solicita, né? É um pensamento interessante para você poder refletir mais profundamente sobre essa questão. Entendeu Deus como dono de tudo, entende a vida como empréstimo, aí passa a não se sentir mais dono do próprio nariz e muito menos dono daquilo que Deus proporciona. Aí a gente passa então para o ponto 1.2, tá? O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta, a parte em amarelo. O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias, em Provérbios 3, 9 e 10, tá? O dízimo deve ser retirado da renda bruta. Eu só acho que esse texto de Provérbios não é exatamente o texto adequado para esse momento, porque primícia está sempre relacionado àquilo que é tirado primeiro, ou seja, o primogênito era dado a Deus, a primeira colheita era dada a Deus. Então, fizeram uma associação, tá, da expressão primícias para dar entendimento de que a gente precisa tirar primeiro o dízimo, tá? Só que primícia não significa dízimo, ok? É bom fazer essa diferenciação. Então, é só para dar esse entendimento a nós de que é sempre bom tirar o dízimo em primeiro lugar, tá? Só que primícia não significa dízimo. E aí, a gente vem para o ponto 1.3, os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. E aí, aqui o meu destaque fica para o seguinte, que cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos, ok? Então você entrega o seu dízimo na igreja, e aí é responsabilidade de quem lida com ele prestar conta a Deus, não está mais no seu domínio. Você entregou, você fez a sua parte, problema de quem tem a responsabilidade para manusear essa importante questão que pertence a Deus, ok? E aí vocês podem refletir sobre essa questão. E aí o meu destaque aqui é o seguinte, observe que o objetivo aqui é o de expor a norma ou a regra bíblica para essas duas ações, tá? Então é só isso que o comentarista quer colocar nesse tópico. Ó, primeiro que Deus é o dono de tudo, então
você está só devolvendo para ele o que é dele, faça com gratidão. E segundo, porque há uma norma para se entregar o seu dízimo. É daquilo que você tem no total, ok? Não daquilo que você tem no líquido. E aí, isso, na verdade, é uma regra, e uma regra bíblica. E depois, ressaltar que essa oferta deve ser levada à sua igreja local, porque hoje se tem muito a ideia, e aí eu não quero entrar no mérito disso, cada um faça a sua discussão em sala de aula. Aqui, se uma coisa que eu gosto de fazer é justamente estimular as pessoas a pensarem, e não ficar definindo coisas, né? Quem vai discutir isso em sala de aula que se atenha a essa questão. E digo isso porque hoje muitas pessoas pegam o dízimo e colocam para outras finalidades, ou de repente ajudam pessoas que estão precisando, porque entende que o dízimo não está sendo bem administrado pela igreja. Então, da mesma forma que a gente tem o fenômeno dos desigrejados, lembra? Que a gente estudou, acho que na aula anterior, eu não me lembro bem, essas mesmas pessoas possivelmente têm relação com essa questão da destinação diferenciada do dízimo. Então, fica um tema quente para vocês discutirem em sala de aula, que não é o momento para eu fazer isso, porque o meu objetivo é justamente ajudá-los a enxugar a lição e direcioná-la melhor para justamente chegar a essas questões e discuti-las com mais propriedade, ok? A gente passa então para o momento seguinte, aqui houve apenas um erro no slide, vocês me perdoem, que vai falar sobre o dízimo dos empresários, tá? O dízimo deve ser calculado com base na renda. E aí, ó, desse lucro, a parte em amarelo, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar a sua renda, tá? O dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. E depois o controle da renda. Parte em amarelo, outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta. Então, assim, aqui é uma questão meio complicada é, de, de, de se entender, porque tem muitos empresários, por exemplo, que colocam todas as suas despesas, como convênio familiar, a escola das crianças e outras coisas, até os veículos que compram, imóveis, no nome da empresa, né? Compram pela empresa, de maneira que, se ele quiser, ele pode tornar o soldo dele, né? O salário dele, ou o prolabore dele, né? A prestação do serviço, num líquido bem menor do que deveria ser. Eu estou apenas levantando uma questão que vocês podem discutir, por exemplo. Como há outros que podem entender que essa empresa é minha, eu quero dar mais e você entendeu? É uma questão meio complicada de se tratar, e aí vocês ficam com essa batata quente para discutir em sala de aula, tá? Eu coloquei aqui que, no final das contas, o critério é um só, que é o texto de Levíticos 27:32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Acho que isso define tudo que a gente precisa saber sobre essa questão para chegar numa decisão final, ok? Então, fica aí essa recomendação de discussão sobre essa questão, e vocês façam isso em sala de aula. A gente passa então, para finalizar esse terceiro tópico, como vocês puderam perceber, fizemos isso tudo de forma enxuta, porque o objetivo aqui não é entregar uma aula para vocês, e sim um direcionamento para que vocês possam desenvolver o próprio estudo e aprimorar a própria capacidade de raciocinar sobre a lição. Assim a gente fecha então todos esses tópicos, chegando à conclusão da lição e repetindo o que a gente já disse lá no começo, tá? Entregar o dízimo e oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Espero ter contribuído nesse sentido
com vocês para a expansão dessa lição, ok? Então, muito obrigado a cada um de vocês e a gente se vê na semana que vem. Desejo a todos uma excelente aula em nome de Jesus e até lá, se Deus quiser.